Seja bem-vindo ao Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Moisés, tudo bem? Joia. Então, mais um episódio aqui do Líder Medcast. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossas novidades. Líder Medcast, o melhor podcast de saúde do Brasil. A gente traz aqui, então, médicos, especialistas nas suas áreas, para a gente dividir conhecimento. Então, segue o Dr. Sidney também no Instagram, tá aqui embaixo meu Instagram, segue o Moisés, segue o Líder Medcast, para você ter informação com credibilidade, informação séria e correta. Na internet nem sempre a gente pode ter essa certeza daquilo que a gente está vendo e ouvindo. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Dr. Isaac Gil. Vamos bater um papo maravilhoso. Dr. Isaac Gil, ele é um dos organizadores do ambulatório médico do Rock in Rio, primeiro Rock in Rio do Brasil, 1985. Então a gente vai falar como foi essa experiência, como que ele ajudou a montar esse ambulatório. Vamos contar aqui alguns casos. Dr. Isaac, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Boa tarde a todos, bom dia ou boa noite. É isso aí. Sou eu quem agradece o convite. Uma honra para mim poder participar aqui com vocês desse evento e deixar registrado uma coisa que aconteceu comigo quando eu era muito jovem ainda, né? Há exatamente 35 anos atrás, que foi ser um dos organizadores do ambulatório do Rock in Rio 1. O Rock in Rio 1 aconteceu de 10 a 21 de janeiro de 1985. Perdão, de 11 a 20 de janeiro de 1985. Naquela época eu tinha 34 anos e tinha acabado de ser transferido da Golden Cross, que era um plano de saúde da época, onde eu trabalhava aqui em São Paulo, para o Rio de Janeiro. E uma determinada tarde, o diretor médico da Golden Cross, diretor-geral, o Dr. Edgar Berger, me chamou e falou: Isaac, vem na minha casa amanhã, domingo, quero conversar com você alguma coisa. Eu falei, bom, se fosse para me demitir, não ia me demitir assim, né? Na casa dele, Na né? casa dele não ia me demitir. E o senhor morava no Rio essa época? Eu morava no Rio, morava em Ipanema. E falei, tá bom, eu vou. Vamos lá, sentamos, conversamos. Aí ele falou, olha, é o seguinte, a Golden Cross foi convidada e aceitou a ser o serviço médico do Rock in Rio. Eu falei, quê? O que é Rock in Rio, né? Rock de quê? Primeiro que eu não curtia muito rock, então eu não sabia do que ele estava falando. Ele falou, Primeira edição, né? Primeira edição. Ele falou, vai ser um evento que vai acontecer aqui em janeiro. Essa reunião que eu tive com ele foi, acho que setembro, outubro. E nós precisamos fazer as coisas acontecer. Eu falei, mas acontecer o quê? Eu não sabia, ninguém sabia. A gente não tinha ideia do que podia acontecer. Foi um dos primeiros festivais de música grandes no Brasil, né? Do Brasil, parece que tinha tido um aqui no interior de São Paulo. Mas dessa dimensão, acho que não, primeiro, não, né? não. Disparado. Então Disparado. ninguém sabia o que era. Ninguém sabia o que era, ninguém sabia o que tinha que fazer. Ninguém sabia nada. O que ia acontecer. O que ia acontecer, nada. Aí teve uma reunião na Artplan com o Roberto Medina. A Artplan é a empresa que criou o Rock in Rio. Que criou. E o Roberto Medina é o presidente da Artplan. O presidente, que idealizou e criou. Inclusive está à frente de tudo ainda. Até hoje. Ele, a filha dele agora. E a gente perguntou o que vai acontecer. Ele falou, vão ser 11 dias, porque naquela época o Rock in Rio era direto. Não é como foi o que terminou ontem. 3 dias num final de semana e mais 3 dias. Era direto, sem parar. Eram 10 dias seguidos, né? 10 dias seguidos, continuados. E nós precisamos de um hospital aqui. Um hospital, um pronto-socorro, médicos, tudo.
Eu falei, bom, mas a gente não tem literatura, a gente não tem informação, não tem base científica, não sabe o que vai acontecer. Ele falou, eu tenho um artigo, eu tenho uma publicação de um médico que foi o chefe médico do Woodstock. E aqui está o material. Que é um evento da mesma proporção, número de pessoas. Eu penso que o Woodstock foi menor até. Eu acho que é até menor, mas nos Estados Unidos, né? Então, Sim, sim. Então, ele tinha um texto escrito onde ele mesmo, o médico, tinha feito uma previsão do que poderia acontecer, alguma coisa ligada com abuso de álcool, alguma coisa desse tipo. Desidratação. Desidratação, drogas. Ele chamou atenção, eu lembro bem, para queimadura de sol. Ele falou, olha, no texto estava escrito que poderia haver queimadura de sol, droga, coisa desse tipo. Aí a gente começou a se preparar. Então, a liderança médica propriamente dita foi do Dr. Carlos Miranda e minha. Eu e ele, esse Carlos Miranda é um grande amigo que já falecido do Rio, e a gente começou, ele e eu, nos debruçarmos em cima da situação toda. O que a gente tinha que fazer, como que a gente tinha que montar. Então a gente calculou algo em torno de 500 atendimentos por dia. Quantas pessoas no evento por dia, mais ou menos? 80 mil. 80 mil em cada dia, Em dos cada 10 dia, dias. 80 a 100 mil. Me parece que esse número aconteceu agora, recentemente. Algo em torno disso. A gente não sabia. Bom, vamos calcular 500, vamos calcular 600. Atendimentos por dia. Por dia. Por dia. Então, E vocês acabaram se baseando nesse número, 500, 600 nós atendimentos. ficamos com esse número, porque a gente não sabia, tinha nada. não sabia o que fazer, exatamente. Um cenário praticamente desconhecido. Desconhecido. Então a gente decidiu assim, o Miranda foi designado como chefe médico dos dias pares e eu fiquei com os dias ímpares. Como eu tinha mais gosto pela parte gerencial, administrativa, eu acabei assumindo algumas funções a mais. Mas no dia que ele estava, eu não estava. Então era um dia de descanso. Então a gente tinha... eu tenho esse material aqui escrito em algum lugar. Eram 3 clínicos, 4 cirurgiões, 2 anestesistas, um ortopedista, um ginecologista, 3 enfermeiras e 10 atendentes de enfermagem. Que naquela época não falava técnico, falava o auxiliar, o atendente. Acho que o senhor tinha uma foto dessa equipe, né? Não sei se a foto está completa, dessas grandes, tinha uma... Dessas grandes, não. Deixa eu olhar aqui. Tem uma pequenininha aqui. Tem uma pequena. Da aqui. equipe toda. Da Então daqui a equipe pouco o toda. senhor mostra. Aí esse... Tinha ambulância também, né? Pelo que a gente está vendo aqui nessa foto. Isso foi o que a gente designou como o recurso humano necessário. Sim, baseado naquele número. Baseado nesse número. Mas aí todo o município do Rio participou intensamente. O Exército disponibilizou 2 helicópteros e o município disponibilizou 10 ambulâncias. Um dos helicópteros ficava com a gente lá. O médico ficava sentado no sofá com a gente, conversando. Evidentemente que a distância do evento, a função dele era o médico do helicóptero, que depois teve que decolar 3 vezes. Mas... Depois o senhor conta os porquês. Sim. Aí Esse médico do helicóptero não era da sua equipe? Não, ele era do Exército. Ok. Era um tenente médico do Exército. Não tinha nada com a gente. Mas conversa de médico, papo de médico, então ele ficou lá com a gente. Eles se revezavam também, mas o helicóptero estava lá, chegava lá, a gente via ele chegando. Aí
A gente começou, a Golden Cross disponibilizou todo o material, medicação, as enfermeiras fizeram um trabalho maravilhoso, sem elas realmente teria sido muito difícil a gente chegar e suportar a demanda que teve. Cada um teve uma colchinha de retalho na manta grande que cobriu o evento e que acabou Sendo um sucesso. sendo sucesso do ponto de vista Do assistencial. atendimento, claro. Foi muito bem feito. A gente começou e começaram a chegar os casos. Realmente chegava um pouco de queimadura de sol, muita bebedeira, Já no primeiro dia? já nos primeiros dias. Não sei te precisar Sim, sim. exatamente agora, mas Porque imagino que no 7º, 8º dia vai aumentando o número dos casos. Ainda mais se a pessoa vai em todos os dias, né? teve um dia que eu vou contar por quê, que foi o mais difícil. E aí a gente começou a falar assim, pera um pouco, eu não posso deixar um paciente alcoolizado em cima de uma maca. Para eu deixar alguém em cima de uma maca, eu tenho que ter alguém vigiando. Os caras estavam realmente muito alcoolizados. Então, o que eu fiz? Isso foi uma decisão minha, eu tirei todas as macas e pedi colchão. Então, pedi 200 colchões, eu não lembro o número mais. Por que Mas- teve que tirar as macas? Porque eles podiam cair. Ok. Um cidadão Posso- já alcoolizado em cima da maca e não dá para proteger todo mundo como no hospital, levantar uma grade. Não tinha gente para isso, né? Porque Não tinha gente. o senhor esperou que eram. Os senhores achavam que eram 500 atendimentos por dia e deu uma piorada. E começou a piorar, porque eles sabiam, as pessoas sabiam que tinham uma assistência médica lá, que podiam ir lá e tudo mais. Aí as enfermeiras começaram a perceber que tinha uma demanda muito grande por absorvente feminino. Também pediram um recurso extra, na época a Golden Cross disponibilizou, e começaram a aparecer droga. E nesse ambulatório tinha uma estrutura para atender emergências, Tinha tudo. todas as medicações. Tudo. Se precisasse até entubar alguém lá, seria Quase, possível. quase foi. Quase entubar. Quase alguém. entubou. Mas tinha 2 anestesistas, tinha tudo. Estrutura perfeita. Tudo. E o helicóptero, caso alguma situação Sim, mais Tinha- diferenciada ainda. tinha um helicóptero ali com a gente Sim. e outro helicóptero em retaguarda. Que era só. Aí era coisa do exército, que eu não sei nada. Sim, que evento Mas grande se o se poder público. Como o helicóptero saiu, o outro veio. Não ficamos sem o apoio. Claro. E tinham também 10 ambulâncias disponíveis para levar, porque tinha um hospital. O Rock in Rio foi num determinado lugar, a uns 4 ou 5 quilômetros de distância, tinha um hospital municipal. E esse hospital municipal estava de retaguarda. Como estava o Marcílio Dias, como estava o Miguel Couto, como estava. Todo mundo estava de retaguarda, porque a gente não Um sabia. evento grande, né? Então sabia o que ia precisava acontecer. ter uma retaguarda Uma retaguarda bem grande. bem preparada, né? Para atender outros, evidentemente, possíveis problemas até de maiores dimensões. Né? Sim, o que acabou acontecendo, mas. Vai contando pra gente. Que o Vou pessoal, contando, vou a contando. pessoa ali quer saber. Acabou acontecendo e acho que o primeiro evento foi uma grávida que entrou no Rock in Rio e ela estava em trabalho de parto. Entrou em trabalho de parto no meio do show. Depois, em conversa, né, tem uma reportagem aqui que ela já sabia que não estava bem, mas ela queria Resolveu ir. Ela queria ir. E aí o nosso obstetra lá na época falou, vai nascer. Aí nós chamamos o colega médico do exército lá, Do helicóptero. do helicóptero, e a decisão de decolar ou não era nossa. Era minha e dele. Foi Claro. no meu plantão. Uma decisão médica. Foi uma decisão médica. Não tinha como suportar um recém-nascido lá.
Não foi pensado, não tinha pediatra. Claro. Só que um helicóptero do exército, eu não entendo nada dessas coisas, mas era muito grande. Então você não decola um helicóptero do exército em 5 minutos. Você precisa de 40 minutos. E isso E o bebê nascendo. E o trabalho de parto evoluindo. Aí chegou um determinado momento que a gente ponderou se ia dar tempo. Pra não nascer até no Aí o helicóptero. ginecologista falou, não vai dar. Nossa. Não vai dar. Não vai dar. Então torna a desligar tudo. Pusemos a mulher na ambulância, nosso ginecologista foi junto e levou no hospital que tinha lá na Barra. Então ela não foi. Não ia ter. Ia nascer voando. No meio do voo. E o médico, na hora, quando ele viu que o nosso ginecologista contraindicou a remoção, ele falou, não, então vamos, essa não vai. Aí desliga tudo e o negócio assim, eu vou pôr entre aspas, mas é meio escandaloso um helicóptero decolando. Não é uma coisa discreta. Mas aí os dias foram passando e as coisas começaram a mudar, o tempo começou a mudar. As condições climáticas ficaram muito ruins. Começou a chover muito. Então, num determinado momento, porque se você olhar qualquer Rock in Rio que você tem, no palco você tem, olhando o palco de frente, a gente ficava à esquerda. Lá no fim, eu não sei como que está esse terreno hoje, mas tinha uns barrancos. O terreno não estava totalmente plano. E chegou a informação para nós, numa das noites, antes disso, a gente chegava 11h30 da manhã, antes dos portões abrirem. Então, tinha um ônibus, e no ônibus ia a equipe médica daquele dia, do dia par. Você chegava às 11h30 da manhã. 11h30 da manhã. E o evento começava a que horas? Naquela Os época? portões abriam meio-dia. Então a gente chegava às 11h30 da manhã. Quando estava tudo a postos, eles abriam o portão. E aquela correria já inicial. E aqueles, que nem eu vi na televisão os últimos É a Rock in mesma Rio, a coisa, mesma nada coisa. mudou. Os caras chegavam 3h da manhã e entrava correndo para ficar na frente do palco. Tinha um palco só, hoje em dia parece que tem São vários palcos. Sim. Tinha um palco só. E esse palco, todo mundo queria ficar lá na frente do povo. Claro. Só que num determinado dia, no meio da tarde, e chovendo, chegou para nós a informação que tinha uma pessoa caída e o show rolando. Caída em algum lugar perto da onde tinha o local de comida. Eram vários quiosques. Tinha Antártica, tinha o Bob's, eu não lembro bem. Tá, mas uma pracinha de uma praça de alimentação, isso. Então a informação é, a praça de alimentação à direita tem uma pessoa caída. E de novo no meu plantão. Uma grávida, uma pessoa caída. Aí eu falei, bom, agora como eu vou fazer isso? Eu não podia ligar uma ambulância, né? Criava um pânico naquele lugar. Então eu chamei o motorista da ambulância, falei, olha, nós vamos procurar essa pessoa, mas você vai de farol apagado e sem a sirene. E vai o mais longe possível do palco. E a gente achou o paciente, tinha uma fratura exposta de fêmur. Gravíssimo. Gravíssima. Como foi isso? Escorregou, bêbado. Na lama. Ele estava alcoolizado, confuso. Naquela época não tinha escala de Glasgow, né? Mas se tivesse, estava bem baixinho. Sim. Aí eu pedi para buscar o ortopedista. Tínhamos dois ou três. Ele veio, lavou, tudo. E aí o helicóptero saiu. Dessa vez teve que usar. Daí teve que Porque sair. daí precisava de centro cirúrgico. Precisava ser operado imediatamente. Sim, claro. Não teve outro jeito, aí ele saiu. Só que
a logística de chegar até ele e sair E sem interferir, sem interferir no show. Isso é o porque mais interessante, o né? show tava lá e a gente Ninguém foi buscar. sabia. Não, ninguém sabe. A gente foi buscar ele aqui. Sim, discretamente. Só que tinha que achar onde ele estava. E pra passar com ele na maca. E para Até passar com ele na maca, foi uma enfermeira, eu fui mais um auxiliar e um motorista. Porque a prefeitura não disponibilizou médico para Sim, a só a ambulância, ambulância, só Só o o veículo. veículo. Aí ele foi, só que ele foi para o Marcílio Dias, que é o Hospital Naval. E o nosso ortopedista foi junto e tudo mais, foi e voltou. Quando o helicóptero foi levar, veio outro. Nós não ficamos Não ficou sem. sem, já aquele que estava fora Não, ele estava fora substituiu. porque demorar, sei lá, da Barra até o Marcílio Dias, 5 minutos, 10 minutos. Mas até descer, até fazer, até voltar, não sei o quê. E aí este que foi, ficou. E veio um outro que a gente Pode usar se necessário. podia usar se necessário, então trocaram as equipes deles lá. Mas isso era tudo uma coisa assim muito bem coordenada, sabe? Sim, todo quem mundo- assiste o show não tem ideia da estrutura que há por trás. Até tem, mas uma estrutura médica, acho que, né? Você tinha ideia que tinha toda essa estrutura? Não De tinha. e-mail? E quase silenciosa, né? Sim, discreta, Discreta, não isso. causar Discreta. pânico. Você tinha que ter uma abordagem muito cautelosa. Porque se tinha 80 mil, 90 mil pessoas lá, você sai com uma ambulância com a sirene ligada, Você pode gerar um tumulto numa multidão e Aquilo uma, que era uma simples. coisa incontrolável. Mas deu certo. Aí quando começou o show, começaram a aparecer os casos e eles se repetiam clinicamente. Ou era bebedeira, ou era droga, ou era alguém que tem uma foto minha aí tirando algum corpo estranho no pé de uma pessoa. daqui a pouco a gente mostra. São coisas que acabaram se repetindo. Mas aí um determinado dia, o Scorpions estava tocando. Essa cena, ela obviamente ela tá gravada porque é coisa do Rock in Rio. Mas o Rudolf Schenker, que era o guitarrista, que é o guitarrista ainda, ele estava tocando uma música com uma guitarra com a bandeira brasileira. E ele estava empolgado e a cravilha da corda, ele faz um gesto brusco de baixo para cima e corta o supercílio dele. E o supercílio é uma região super irrigada. E começa a sangrar. E sangra muito. E né, sangra depois. muito e É assustador. Face sangra muito. a impressão é muito ruim. Uhum. Pra quem tá vendo é muito ruim. É. Pra quem não tá acostumado, né? Aí mandaram chamar a gente, né? A segurança chamou, ele foi retirado do palco, ou ele terminou de... Eu não lembro, mas ele saiu. E a gente foi lá. Só que você tinha 5 seguranças para passar. E ninguém acreditava que a gente ia lá para socorrer o cara. Fui eu de novo, o cirurgião, foram em 2, e a enfermeira. A gente não levou o auxiliar. Porque a gente sabia que tinha acontecido alguma coisa importante. Aí passa numa porta, passa noutra porta, aí chega o segurança do Rock in Rio. Bom, enfim, entramos no camarim dele. E ele não estava alcoolizado, não estava... Só sangrava muito, ele já estava deitado numa maca e sangrava muito, muito. Aí nosso cirurgião começou a mexer, ele falou, não, eu quero pitangui. Aí eu falei, não tem pitangui nenhum aqui.
é agora que nós vamos resolver isso aqui. Não, eu quero Esquece o pitanga. É. Tudo, Sério isso? sim, tudo no Que inglês. demais. No inglês, assim. história doida. No inglês. Quero o Ivo Pitangui pra ficar Não, bonitinho. eu não sei, ele deve ter cicatriz disso. Sim, mas faz parte do jogo, Bom, né? mas ele queria o pitangui. Eu falei, não tem pitangui nenhum aqui. Aqui é o... Eu não lembro mais o nome dele, mas... Aqui é raiz, o senhor Aqui falou. é o Dr. João e o Dr. Antônio. Se fossem hoje, seria nada de Pitangui. Não tem pitangui. Aí eles fizeram a sepsia. Bom demais. Fizeram a sepsia, Claro. estancaram o sangramento, limparam direitinho, fizeram os procedimentos cirúrgicos. Acho que tinha um corte de 2 centímetros, mas sangrava muito. Fizeram tudo, deram os pontos e tudo mais. Aí o Rudolf Schenker se acalmou, viu que Que era equipe os capaz. caras sabiam, 2 cirurgiões Claro, competentes. só uma sutura, nada Nossa, demais. Nada demais. Nada Lógico. demais. Aí ele falou, o cirurgião falou, quero ver isso aqui amanhã. Aí ele falou, muito obrigado, estou muito satisfeito, vou dar um LP para vocês de presente, autografado, que eu estou esperando até hoje. Hoje falaria um tubo isso aí, hein? Aí ele... Com esse contexto todo. Aí o nosso cirurgião falou, quero ver ele amanhã. Preciso Nada dar uma mais olhada. justo medicamente falando, né? Aí nós fomos no Copacabana Palace. Também outra novela para chegar, porque você chega na portaria do Copacabana Palace e fala assim, sou médico, eu vim aqui ver o supercílio do... tá certo. Só faltava, acho que era mais fácil ver a Rainha Elizabeth, coitadinha. Mas no fim nós entramos lá, ele tava bem, o colega lá trocou o curativo, estabilizou. Orientou e vamos... Orientou, medicou Vambora. e tchau, vamos embora. E como eu já falei, estou esperando o LP até hoje. E tivemos também 2 outras cantoras, que eu, por razões médicas, não vou citar o nome, que estão por aí ainda. Tão próximas. Não, Tão próximas. acho que tem que respeitar isso. Sim. Que também passaram mal e a gente... Quando eu vi elas entrando, o Miranda atendeu uma e eu atendi outra. Eu levei elas para uma sala reservada, mediquei, fiz o que tinha que fazer, deixei uma enfermeira com ela até uma delas se recuperar. E acabou dando certo. O Rock in Rio foi para nós todos uma grande experiência, né? Todos nós tínhamos na faixa dos 35 anos. E nenhum de nós tinha tido nenhuma outra experiência semelhante, nada. Eram clínicos, eram cirurgiões, eram pessoas que tinham seu dia a dia de consultório e que estavam lá para ajudar, para trabalhar. E uma experiência desse tamanho ninguém tinha tido até aquele momento Ninguém em nenhum tinha lugar, tido. nem vocês, nem nenhum outro médico, né? Ninguém. Um evento com 80 mil pessoas, de jovens e bebida e drogas, acho que foi naquele momento um case, né? Um case novo case novo. para entender. E então aqueles atendimentos que eram de 500 ou 600 passaram a mais de 1.000 por dia, então contando todas essas pessoas. E aí vocês deram conta, mesmo tendo dobrado a possível... Eu pedi mais 2 médicos, 2 clínicos, no meio do evento eu pedi mais 2, porque, por exemplo, o ginecologista estava tranquilo, não tinha muito o que ele fazer, mas os ortopedistas acabaram atuando como cirurgiões, né? Fazendo as suturas, as coisas todas. E tinham vários outros traumas, suturas, quedas, entorses, tinha de tudo. Tinha de tudo. Tinha principalmente pequenas lesões, contusões. E os caras enchiam a cara e
caíam e a gente, como eu já falei, abriu o salão todo, era um salão enorme. E todo mundo no colchão para Todo não mundo cair. no colchão para não de cair. novo. Não tinha como Sim, não dá. supervisionar. Do meio E- pro evento e pro final, chegou a aumentar os atendimentos? Então, começou a aumentar porque as pessoas começaram a ver que tinha um O suporte. suporte, tinha um apoio, tinha com quem falar. Às vezes as pessoas. Ah, eu lembrei, uma coisa que o médico lá do Woodstock falou é que ia ter exaustão. A pessoa ia repetidamente. É, Mais de um dia. cansaço físico das pessoas, não da equipe, porque a equipe médica só trabalhava 18 horas. Mas os participantes, O público. o público, que ia ter exaustão. Então as pessoas entravam lá para descansar, para dormir, para tomar um soro, para fazer uma Chegava em hidratação. jejum, não tinha que comer às vezes, tinha que comer, pulava, exagerava, hipoglicemia, Isso. desidratação, Isso. precisava de um sorinho, de uma glicose, etc. Então, O senhor trouxe também algumas fotos, né, que o senhor tinha falado para nós É. lá atrás. Vamos dar uma mostradinha nessas fotos? Essa aqui é a equipe? essa daqui. Mas eu ainda quero contar um caso com o Freddie Mercury. Isso, claro. Não, vamos mostrar as fotos, depois a gente volta pro Freddie Mercury. Aqui o tempo é seu, doutor. Aqui você vê uma foto de 2 ou 3 dias antes, né, quando foi inaugurado oficialmente o evento, com a equipe de auxiliares, a equipe médica e a coordenação médica do Miranda e minha, né? No total, quantas pessoas? Eram 26 por plantão. Ok. A equipe mais de 50, então. É. A equipe mais de 50 para cobrir todo o evento. É. E demora, assim, uma equipe montada. Montada em 2 meses. Rapidinho. Mas nunca teve, ninguém faltou, não teve Perfeito. problema, não teve nada. Porque a gente chegava, como eu já falei, 11h30 e saía quando apagava a luz. Que era? Que Isso horas? que eu ia perguntar. 4h30, 5 horas da manhã. Então, em 18 horas, 18 bastante horas de trabalho, né? É. Outra foto, doutor Isaac. Que o pessoal lá tá pegando para mostrar aí para você que tá em casa. Aqui é uma foto minha do Miranda, as enfermeiras, também na mesma posição. Deixa eu ver essa, doutor Isaac. Você é o da ponta? O senhor é o da ponta? Sou de barba. Barba e óculos. Aqui tá o Miranda e eu. Aqui tem não sei se você consegue pegar o crachá do Consegue, centro médico. consegue. E uma foto que talvez o Roberto Medina não tenha, mas se ele quiser eu dou para ele. Esse é o Roberto Medina. Eu, Esse material é do senhor, o senhor que montou esse material. sim. Aqui é o nosso diretor médico da Golden Cross como um todo, o Dr. Edgar Berger, já falecido. E aqui ele estava com a gente, ele veio ver como que estavam as coisas, se faltava alguma coisa, nunca faltou nada, nunca teve nenhum problema. E a Rede Globo, né, que deu... E aquelas do atendimento que o senhor mostrou pra gente lá fora? Pode mostrar que a gente vai tampar a face aí dos... Aqui tem... Aqui Dos- acho que dos não dá para ver. pacientes. Aqui é... Ah, dá pra ver, a câmera pega ali. é. Mostra aí pra gente. Aqui você vê como eles chegavam. E aqui os colchões que eu pedi para colocar no chão. Porque não tinha outro jeito de fazer. Virou praticamente uma guerra quase, tanta gente, não? Sim. Teve que fazer do limão uma limonada, né? Sim, Do espaço. O susto inicial foi nosso. O que vai... O crachá? O crachá o senhor precisa mostrar novamente que não ficou... O susto inicial foi nosso. Mostrou o paciente já?
Mostrou. Deixa eu ver aqui o susto inicial Meninos, foi nosso, tampem o rosto do paciente depois, hein? porque a gente não sabia o que podia acontecer. Mas aí, Apesar de hoje esse paciente já ter uns 70 e poucos anos. É. Mas devemos Ah. tampar mesmo assim, respeitando É. aí o código de ética. num determinado momento, no antepenúltimo dia ou coisa desse tipo, o barulho cessou. Sabe aquele ruído que tinha? Dentro do centro médico, o senhor está falando? Não, no evento, não tinha mais barulho, não tinha mais nada. Eu falei, o que está acontecendo Durante aqui? o show? Durante o show. Aí eu saí, né? De novo, o centro médico está aqui, eu sou o centro médico, a gente ficava, o palco ficava à esquerda. Eu saí, falei, o que está acontecendo aqui? Não tinha ninguém para atender, estava vazio. No último dia? Num dos últimos Um dos dias. últimos. Tava vazio, não tinha ninguém. Aí eu comecei a caminhar em direção ao gramado, à plateia, para ver o que estava acontecendo. E eu vejo atrás de mim, né, porque eu estava indo no sentido oposto, um cara começando a cantar. No palco? Palco. No palco. É. Esse cara chamava Freddie Mercury. Meu Deus. Nem doente ninguém ficou naquele momento. O que é Freddie Sarou. Mercury? O que é Freddie Mercury? Eu não sei o que é Freddie Mercury. Não sei. Não. Era aquela música Love of My Life. Nossa. E aqui tá a foto dele da época. Que Eu o falei- Brasil, o Rock in Rio inteiro cantou junto, né? Cantou junto. Isso tá bem documentado nas mídias Nos aí. vídeos, sim. Tá bem E documentado. o senhor estava lá. E eu tava E lá. ninguém doente nesse momento. Não tinha ninguém. Música é cura, então. Tinha 120 mil pessoas que é dito, né? E ele cantando e um silêncio total. Silêncio total. Só ou acompanhando ele ou ouvindo. Eu não tive, na época, a dimensão do que estava acontecendo. Não sabia o que era. Nunca tinha ouvido falar, não curtia. E hoje sou fãzão dele. E aí, como eu falei, a gente saía 3h30, 4h30, 5 horas, depende da hora que o evento terminava. E a gente tinha acesso à alimentação gratuita dos locais, né? Então ainda acabava saindo de lá às 6 horas da manhã. Por isso que tinha que ter um dia de descanso, porque a turma do Miranda, por exemplo, ela Já voltava... assumia 11 horas, já né? assumia Não dá. 11 horas, tinha que chegar às 11 horas. Mas aí no final, quando começou a terminar, o número de pessoas aumentou muito. E as ambulâncias saíam com muita frequência. O helicóptero saiu uma vez só. Mas as ambulâncias era toda hora. A ponto de eu não poder deixar o centro médico fragilizado e sair a ambulância sem... Ou saía sem médico ou ia com Alguém da enfermagem. com a enfermeira. Sem médico não, mas com a enfermeira. Mas às vezes esperava em 2. Era guerra. Não tinha. Um cenário de guerra. 1.000 atendimentos dia. 1.200 atendimentos dia. 1.200 atendimentos dia. Com um aumento muito grande depois do dia 18, 19, né? Porque terminou dia 20, um domingo. Então o movimento maior foi no finzinho. O Queen cantou 2 vezes. Eu só estava numa delas. Que foi essa que eu contei.
Mas fora isso, a estrutura foi montada de forma que a gente estimava uma série de coisas, elas aconteceram, né? Mas não teve nenhum caso fora a fratura exposta lá, não teve nada. O caso mais grave foi a fratura exposta e o trabalho de parto. O trabalho de parto não acabou sendo grave, porque indecisão do nosso ginecologista, do médico do Exército e minha na época, não ia ter condição de remoção. A criança ia nascer voando. Sim. Quer dizer, na verdade, não teve nenhuma situação negativa, não terminou nenhuma situação negativa pela estrutura que vocês montaram, foi, no final das contas, perfeita, né? Mesmo não tendo um histórico para se basear, mas vocês conseguiram, pelo que eu entendi aqui, atender esse número e ninguém saiu de lá com algum tipo de sequela ou coisa ruim. Foram todos bem atendidos. Não, todo mundo. É. Foi uma equipe muito bem motivada. Uhum. Era muita novidade para todo mundo. Numa emissora de televisão ano passado, eu dei uma entrevista e os produtores da emissora conseguiram localizar um dos médicos que deu plantão comigo, que participava da minha equipe. E eu, obviamente, não falava com ele, tinha 35 anos. Nossa. E ele foi um dos que foi no helicóptero com a fratura exposta. E era da sua equipe. Era da minha equipe, era dos dias ímpares. Que legal, que encontro. E eu acho que esse material que eu tenho aqui deveria ser de domínio público, né? Porque aqui tem muita coisa de história que precisa ser compartilhada, que não tem ideia de como estão essas pessoas todas hoje. Eu sei que o Miranda faleceu, mas a estrutura montada pela Golden Cross, pelo governo municipal e pelo governo estadual e pelo Exército, né? Quer dizer, sobretudo pelo Exército, deu para todo mundo muita segurança. A gente sabia que a gente tinha uma retaguarda, né? O Hospital Naval Marcílio Dias é um dos maiores hospitais do Brasil, para onde foi a pessoa da fratura, mas a gente tinha tudo, exatamente tudo o que precisava. E nessa época, como eu tinha falado já no começo, você tinha jogos de futebol com 100 mil pessoas, 100, até mais, mas um evento que dura 1h30, 2 horas, com pouca droga, zero talvez, né, quase bem menos que um show de rock, né? Então acho que o grande desafio era encarar 100 mil pessoas, 80 mil pessoas, do meio-dia até 3 da manhã, numa sequência de bebida e outras coisas que poderiam acontecer e encarar com grandiosidade. O senhor e a equipe toda praticamente pisou no escuro e acertou de maneira brilhante, né? Numa equipe que foi Preparado em 3, 4 meses. preparada rapidamente, aceitar um desafio gigantesco, porque naquela época não tinha shows. Hoje, né, tem shows em estádio, mas Foi o pioneiro no atendimento médico em show de massa, né? certamente os shows de hoje, os Lollapalooza, Vida, Rock in Rio e sei lá, todos os outros, né, se baseiam nesse caso aí para dimensionar aí, né, o mesmo sucesso, para que todo mundo possa assistir o show seguro, né, que saiba que... Porque essas coisas acontecem, né? Independente de tudo, não adianta a gente... as pessoas bebem, as pessoas usam drogas, se machucam e tem que ter lá um apoio. Então, lá ninguém saiu sem ser atendido, né? Mesmo, e foram se adaptando. Imagina que hoje não deve ter macas que as pessoas possam cair, né? E vocês que descobriram isso, vamos dizer assim. Você falou uma coisa muito interessante que a gente talvez não tenha nem pensado nisso na época, né? Porque você tinha lá o Maracanã com um jogo de futebol que dura 90 minutos. Sim. Mas a gente não cogitou falar com eles lá. Para ter alguma ideia. Mas sobretudo pelo que você também falou, né? Uhum. Quer dizer, um evento que durava
18 horas é diferente de um evento que dura 90 minutos. O que tipo de seja- procura também, né? No estádio tem família, jovens, tem mais jovens, idosos, mas no show é todo mundo querendo Eu acho que intensidade. eu acho que o que complicou muito para nós, que deixou a gente despreparados, porque a gente estava preparado para intermação, insolação, queimadura de sol, esse tipo de coisa. Isso Baseado no relatório do relatório que do veio de Woodstock. do Woodstock. Woodstock. Isso não teve aqui, ou se teve, eu Foi nem me pouco. lembro, porque do meio pro final choveu muito naqueles dias. O que era para ser insolação virou acidente. Virou acidente, pequenos acidentes, né? Que isso faz parte Fraturas. de um pronto-socorro comum. Mas as ambulâncias saíam muito. Mas elas iam no hospital próximo que tinha lá. Que a gente tinha. Considera que naquela época não tinha celular, não tinha nada. Tinha um telefone. Você tinha que ligar lá pro cara e falar, olha, tô mandando aí, tá indo Com aí. esse número de atendimento que o senhor colocou, resumidamente, né, bem arredondando, chegava uma pessoa a cada 30 segundos lá. 30 segundos. Por aí. 30 Por aí. segundos uma pessoa. A questão é que a pessoa que chega lá mal, né, por exemplo, alcoolizada ou no estado de torpor por droga ou inconsciente, ela não chega e é atendida rapidinho e vai embora. Não tinha, então ele tinha que ficar. Imagina o acúmulo que fica sendo isso, né? Então ficavam provavelmente lá 100, 200, 300 pessoas lá dentro, Não, ou não eram tantas? Não, o que você falou está corretíssimo. Só que não tinha Esse tempo. esse número de pessoas esperando ou em repouso, vamos chamar assim. Eles melhoravam e voltavam pro show. E voltavam de novo depois. E voltavam pro ambulatório de novo. Tem uma reportagem que foi feita. Então ia lá, melhorava um pouquinho, glicose na veia, Curtiu o show exatamente. e Curtiu voltava. o show. chapadão de bebida, glicose e voltava para curtir o Kiss. Tem uma reportagem acho que do Jornal da Tarde da época, que falou isso, né? Um paciente que veio 3 vezes No mesmo dia. no mesmo dia, Pelo mesmo motivo? pelo mesmo motivo. Alcoolismo. 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 A pizza, né? Comeu um pedacinho de pizza. E a azeitoninha não fez muito bem. A azeitona não fez bem. Mas a nossa visão inicial foi no começo a gente estava com medo. Sim, claro. Isso que eu tô pensando desde o começo. É. O medo do desconhecido, que é o que o ser humano mais tem. A gente não sabia o que ia acontecer. Como eu já falei, tinha tudo que a gente precisava, Toda a tudo. estrutura. Mas mesmo assim, a gente não sabia. Sim, eventos Aí de grandes quando- dimensões. Quando eu dei o primeiro plantão, eu comecei dia 11. O evento começou dia 11. O primeiro foi do Dr. O Isaac. primeiro foi meu. Aí depois, no dia seguinte, eu falava com o Miranda como foi, o que aconteceu, o que tem, o que não tem. Claro. Ou ele contava para mim, a gente trocava assim alguma experiência, mas ele não reportou nada desse tipo de coisa. E dos artistas, o que chegou até nós foi esse incidente do guitarrista do Scorpion. E mais as cantoras que o senhor tinha falado do Brasil. E mais 2 cantoras que passaram mal passaram Mas mal. o apoio estava lá, o apoio médico para todos, se Sim. necessário, com toda a estrutura Com toda a estrutura. de medicação, de equipamentos. E os repórteres, né? Da Rede Globo que vinham todo dia para saber, para contar, Equipe de apoio não chegou a precisar? Policiais, bombeiros? lá dentro não. Não. Eu sei que tinha, que a gente via, né? show, Policiais. No show ou no É, centro não, médico? no centro médico. Não, teve- Não. Por causa de motivos de briga? Também não. Briga não tinha? Não teve? Dentro do centro médico? Não, Não. briga no show, no show. Que chegasse até nós, não. Que tivesse necessidade. Em 85 não, né? Agora
que houvesse necessidade de um suporte médico, não. Eu não sei se tem briga agora. Não sei também. Eu nem sei como funciona. Chegando a precisar. Chegando ir, a precisar claro. no centro médico. Eu não sei como funciona hoje, né? Como esse Rock in Rio que terminou ontem. Não sei como que foi o serviço médico, mas hoje em dia deve ser muito mais evoluído. Existem legislações específicas para grandes eventos que dimensionam o número de ambulâncias. Isso existe hoje, né? Ah, é? Sim, número de médicos e desfibrilador, que tem que estar disponível, né? Mas ser o pioneiro, sem saber nada disso, é impressionante. Nós não Provavelmente, as leis que existem hoje relacionadas lá ao desfibrilador automático, as ambulâncias, o número de tudo isso, o dimensionamento, saiu disso, saiu do trabalho de vocês. Pode ser. O legislador certamente olhou para esses números para entender, entre outros, claro, para entender como abordar os eventos. Hoje você tem corridas de rua, que também tem que ter as tendas médicas, eventos esportivos, né? Mas ninguém, quem está vendo, não imagina tudo isso por trás, né? O custo de tudo isso também, né? O cuidado que a entidade Rock in Rio tem com o público, né? Tem que lembrar disso. Sim. Né? O apoio da Artplan, né, foi Incrível. Nunca nada, em momento algum, faltou nada. Isso, importante isso que o senhor falou agora. Não tinha nenhum tipo de retenção por orçamento. Não. Preciso disso, tá na mão. Não, e a gente... O que eu pedi, 2, 3, 4 coisas que eu pedi, as coisas apareceram Prontamente. instantâneo. Não teve restrição de nada. Você falou uma coisa que agora eu estou tentando me lembrar. Eu não tinha desfibrilador lá. É que, então, hoje esse que existe, esse equipamento Não automático, que você conecta as suas pastas, ele faz tudo automático, não existia naquela época. Hoje é obrigado a ter no shopping, é obrigado a ter nas escolas, depende do número de pessoas, estádios, mas naquela época nem existia. Teria que ser um desfibrilador mesmo. Eu tinha um manual, né? Eu tinha um Bird. Um Bird do respirador. Precisou usar o Bird? Não. Para quem não sabe que está nos ouvindo, o Bird, ele é quando você é entubado, então você tem hoje os equipamentos que são todos automáticos, que mandam o oxigênio ou o gás para dentro do seu pulmão. O Bird não era automático, né? O Bird é mecânico. Mecânico. Né? Uma bomba? Que bombeia com a mão? Não. Não? Eu não sei exatamente, mas ele não... O Bird, precisa... ele é você entuba e liga ele no paciente e ele funciona por pressão. Uhum. Né? Mas era a única coisa que existia para entubar. Hoje em dia se tem... Não tem o controle, nem o parâmetro, nada. Ele só bombeia. Não tinha parâmetro, não tinha oxímetro, não tinha nada. Nós estamos falando de 37 anos atrás. Não. Mas, de novo, né? O recurso que a gente teve, o comprometimento da equipe, o comprometimento de cada uma das pessoas, ninguém faltou, e era muita coisa. E um olhar, né? Tanto é que o que eu estou falando aqui agora, hoje, com esse detalhe, ninguém sabe. Porque não houve um evento que alguém chegasse e falasse assim, mas como vocês construíram isso? Como vocês... baseado em que vocês fizeram isso? Que conclusão como chegaram nessa conclusão? Né? Ninguém foi investigar, porque não deu nada errado. E talvez pudesse ter dado, sim, esses eventos são imprevisíveis, aleatórios, mas a gente estava preparado para tudo. Quase tudo, vamos dizer assim. Então, bom, você que está ouvindo, então, hoje pode entender que por trás desses shows que você vai, desses eventos gigantes, temos o que por trás? Dr. Isaac Gil. Eu estou aposentado, mas tem agora. Mas o senhor foi um dos pioneiros, né? Porque foi. No Brasil não existia. Hoje, como a gente sabe, tem shows de 50, 100, mais mil pessoas, mas o Dr. Isaac Gil, então, foi um dos desbravadores aí dessa situação onde a sua saúde, a sua integridade será protegida. É isso, mas sabia de tudo isso? Não imaginava.
Sabia que tinha acho que ele não tinha nascido ainda. Não tinha. Em 85? Não. Né? Eu Não. tinha 13 anos. Eu me lembro com bastante carinho do Rock in Rio, né? Fez muito barulho na época e continua fazendo até hoje. Mas o primeiro foi incrível mesmo, né? Foi. E quando eu vejo... Bandas incríveis, lotação incrível, novidade. O Art Club reservou nesse Rock in Rio que terminou ontem um espaço para lembrar do primeiro. E nesse espaço ela colocou um tênis, um tênis de cenário grande com lama, que foi o que mais aconteceu naquela época. Porque a maior parte dos dias choveu muito. E mesmo assim, shows lotados. Lotadíssimo. Lotadíssimos. Doutor Isaac, muito obrigado Eu pela que sua agradeço. presença. Espero que você que está aí tenha gostado dessa história médica maravilhosa. Não se esqueça, se inscreva no Líder Medcast para a gente continuar trazendo a você informação legal, de qualidade, história interessante. Afinal, isso também é medicina. É uma parte importante dessa estrutura que traz também a saúde para você que vai num evento, né? A gente nem sabe, você vai a um shopping, lá também tem uma estrutura te esperando, caso seja necessário. Vai a um jogo de futebol, né? Vai num evento maior. Então, o doutor Isaac fez história nisso daí. Obrigado. Obrigado por ter vindo aqui compartilhar a história com a gente. Foi uma honra conversar com o senhor. Minha. Fique bem. E obrigado, é isso aí. Obrigado você. Obrigado, doutor Sidney. Obrigado, doutor Moisés. Isaac, muito Obrigado, obrigado por contar Moisés. esses bastidores. Obrigado. Até a Valeu. próxima. Obrigado, pessoal. Valeu.